Imagine estar em um iate de luxo no meio do oceano. Bebidas, festa, a vida perfeita de um herdeiro milionário, que nunca precisou se preocupar com nada. E então tudo afunda, literalmente. O iate naufraga e você acorda sozinho, numa ilha deserta, sem comida, sem água potável, sem ninguém. Apenas você, a natureza e a certeza de que, se não aprender a sobreviver nos próximos dias, você vai morrer. Essa não é a cena de abertura de um filme de terror. É a origem do super-herói mais subestimado da DC Comics. O homem que não tem superpoderes, que não veio de Krypton, que não foi picado por aranha nem banhado em radioatividade. Um homem que pegou um pedaço de madeira, uma corda, e com as próprias mãos construiu a arma que mudaria sua vida. E depois voltou para a civilização diferente, com um propósito, com uma missão, e com uma seta apontada para a injustiça. Esse homem se chama Oliver Queen, e o mundo o conhece como o Arqueiro Verde. Hoje você vai conhecer a história real por trás desse herói. Das origens em 1941 até o personagem complexo, político e fascinante que ele se tornou nas décadas seguintes. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem um momento na trajetória do Arqueiro Verde que até os fãs mais antigos ficam de queixo caído quando descobrem. E eu vou te contar esse momento. Não estou exagerando. Era um milionário sem superpoderes que combatia o crime. Tinha um parceiro mirim chamado Ricardito. Tinha um veículo especial chamado Flecha Carro. Tinha um avião chamado Flecha Plano. A polícia o chamava com um Flecha Sinal. E seu QG era a Flecha Caverna. Basicamente substituíram o morcego pela flecha e publicaram o resultado. Mas aqui está a primeira grande lição da história do Arqueiro Verde. Personagens que sobrevivem ao tempo não sobrevivem pelo que eram no começo. Sobrevivem pelo que se tornam. E o Arqueiro Verde estava prestes a se tornar algo muito mais interessante do que uma cópia de Batman. Mas isso levaria décadas para acontecer. Divide em quadrinhos. Durante as primeiras décadas de existência, o Arqueiro Verde era um personagem menor. Relevante o suficiente para continuar sendo publicado, mas nunca realmente importante. Não tinha revista própria com seu nome na capa. Por 42 anos. 42 anos. Mas enquanto nos quadrinhos ele marcava passo, sua história de origem foi sendo reescrita, aprofundada e transformada em algo muito mais poderoso. E aqui está o núcleo emocional de Oliver Queen. Tudo começa antes da ilha. Oliver Queen era um playboy, herdeiro da Queen Industries, uma das maiores corporações dos Estados Unidos. Rico, bonito e responsável. O tipo de homem que vai a festas e não sabe o nome das pessoas ao seu redor. Que toma decisões com dinheiro que não ganhou. Que vive como se o mundo existisse para seu entretenimento pessoal. Mas então, em alto mar, algo dá errado. A versão mais rica da história diz assim: Oliver estava em seu iate quando foi jogado ao mar por traidores, que queriam se livrar dele. Ele acordou numa ilha deserta, sem recursos, sem equipe, sem dinheiro que pudesse resolver o problema. Só ele e a natureza. E aqui a história do Arqueiro Verde se transforma de uma história de herói para uma história de sobrevivência humana. Oliver tinha uma habilidade desde criança: arco e flecha. Aprendera na infância, inspirado pelo seu herói favorito, Robin Hood. Mas usar arco em uma competição esportiva é completamente diferente de usar arco para caçar comida. Os primeiros dias foram uma luta brutal. Fome, sede, medo. E a pergunta que todo ser humano se faz quando é arrancado de tudo, que lhe dá conforto e segurança: quem sou eu sem tudo isso? Oliver Queen passou meses nessa ilha. E quando saiu de lá, tinha uma resposta para essa pergunta. Uma resposta que não cabe em um discurso de elevador. Cabe em uma vida inteira de ação. Dá o like nesse vídeo se você já se perguntou quem você seria se tivesse que começar do zero. Porque essa é exatamente a pergunta que o Arqueiro Verde responde. Oliver saiu da ilha diferente. E não estou falando só de músculos e habilidade com o arco. Estou falando de propósito. Antes da ilha, Oliver Queen era um homem que tinha tudo e não valorizava nada. Depois da ilha, era um homem que tinha aprendido o valor de cada coisa, de cada refeição, de cada pessoa ao lado, de cada injustiça que ele tinha ignorado, porque a injustiça não batia na sua porta. Oliver voltou para Star City e olhou para a cidade com olhos completamente novos. Enxergou a corrupção que sempre esteve lá, a desigualdade que ele nunca precisou enfrentar, os poderosos pisando nos fracos, enquanto os fracos não tinham nem voz. E decidiu fazer alguma coisa, não com exércitos, não com dinheiro, com um arco e flechas, porque era o que ele sabia fazer melhor do que qualquer pessoa no mundo. O Arqueiro Verde nasceu como uma escolha, não como um acidente de laboratório, não como uma tragédia que gerou responsabilidade. Uma escolha deliberada de um homem que decidiu:
que seu privilégio teria um propósito. E aqui está algo que diferencia profundamente Oliver Queen de outros heróis da DC. O Batman usa a guerra ao crime como forma de lidar com o trauma da morte dos seus pais. O Superman usa seus poderes porque tem um senso de responsabilidade embutido no caráter. O Arqueiro Verde escolhe ser herói porque passou pela experiência de perder tudo e entendeu que quem tem capacidade de ajudar não tem desculpa para não ajudar. É uma filosofia humana, aplicável e profunda. E é por isso que o Arqueiro Verde ressoa em leitores que nunca precisaram de superpoderes para se identificar com um herói. Aqui vem a fase da história do Arqueiro Verde, que a maioria das pessoas não conhece. E é a fase mais importante de todas. Final dos anos 1960, início dos anos 1970. O escritor Dennis O'Neil e o desenhista Neil Adams pegaram o Arqueiro Verde e fizeram algo que ninguém esperava. Transformaram ele em um herói político. Numa série de histórias chamada Green Lantern and Green Arrow, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde viajaram pelos Estados Unidos. E o que eles encontraram nessa viagem não foram monstros nem vilões fantasiados. Encontraram racismo, pobreza, injustiça social, corrupção corporativa, violência policial. E o Arqueiro Verde não desviava desses temas. Ele os confrontava diretamente. Numa das histórias mais famosas desse período, o Lanterna Verde é confrontado por um homem negro idoso que pergunta por que ele nunca usa seus poderes para ajudar pessoas como ele. O Arqueiro Verde nessa cena fica em silêncio, porque é uma pergunta que ele próprio estava aprendendo a responder. Essa fase transformou Oliver Queen de um personagem de ação genérico num símbolo de consciência social na indústria dos quadrinhos. Ele passou a questionar o sistema, a defender os pobres contra os ricos, a enfrentar não apenas vilões com máscara e nome de código, mas as estruturas de poder que perpetuam a injustiça. Esse é o Arqueiro Verde que sobreviveu ao teste do tempo. Não o homem com flechas truque, o homem com convicções. Se você está gostando desse documentário, comenta aqui embaixo qual herói da DC você quer que a gente traga a seguir. Eu leio todos os comentários. E já aviso, tem mais coisa pesada ainda nesse vídeo. Em 1995, os escritores da DC Comics fizeram algo impensável. Mataram o Arqueiro Verde. Não foi uma morte simbólica. Não foi aparentemente morto, com retorno previsto para o mês seguinte. Foi uma morte real, definitiva, que abalou a comunidade de leitores. Oliver Queen morreu em uma explosão em Metrópolis, lutando para impedir que um avião cheio de armamento biológico caísse sobre a cidade. Ele poderia ter pulado. Tinha a possibilidade de se salvar, mas salvar a si mesmo significava arriscar as vidas de outros. E Oliver Queen, o homem que escolheu ser herói, fez a escolha final com a mesma lógica que fazia todas as outras. Ele ficou e morreu. Os fãs leram aquela história em silêncio, porque o Arqueiro Verde não morreu como um guerreiro invencível. Morreu como um homem que escolheu os outros em vez de si mesmo. Qualquer pessoa normal teria saltado daquele avião. Oliver Queen ficou. E essa é a diferença entre um personagem com poderes e um personagem com caráter. O Arqueiro Verde voltou em 2001. Connor Hawke, o filho de Oliver, tinha assumido o manto. E a DC trouxe Oliver de volta com uma história de ressurreição, que usou, ironicamente, o próprio mito de Robin Hood como referência. Mas o que importou não foi o como voltou, foi o que essa morte revelou sobre o personagem. Oliver Queen morreu como um homem justo e voltou como uma lenda. Não esquece de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, ainda tem muito mais vindo. E no próximo bloco, vou falar de algo que pouca gente sabe, sobre o que o Arqueiro Verde representa no universo DC. Vamos falar de algo que parece simples, mas é um dos elementos mais fascinantes do Arqueiro Verde. As flechas. Quando a maioria das pessoas pensa em um herói com arco, pensa em alguém que atira muito bem. Mas Oliver Queen não é só um arqueiro preciso, é um inventor, um estrategista, um solucionador de problemas. E as flechas são o reflexo disso. O Arqueiro Verde tem um arsenal de flechas especializadas, que rivaliza com o cinturão de utilidades do Batman. Flecha de bomba de fumaça, flecha paralisante com gás de contenção, flecha explosiva, flecha com corda para escalar edifícios, flecha com câmera de vigilância, flecha incendiária, flecha com garra para prender inimigos, flecha com elemento absorvedor de impacto. Em uma das histórias mais famosas dos quadrinhos, Oliver Queen se vangloria de ter uma flecha diferente para cada situação possível. E um vilão o desafia dizendo que não há flecha capaz de vencê-lo naquela situação específica. Oliver pensa por 3 segundos e saca uma flecha. A flecha certa para a situação exata. Esse detalhe é importante porque ele revela qual é de fato o superpoder do Arqueiro Verde. Não são os reflexos,
Não é a pontaria absurda, é a mente. É a capacidade de pensar antes de agir, de entrar em qualquer situação com um plano B, C e D, de transformar uma arma primitiva, usada por humanos há milênios, em uma ferramenta tecnológica de última geração. Oliver Queen prova que criatividade é uma superpotência e que nem todo herói precisa de poderes sobrenaturais para ser o mais inteligente na sala. O Arqueiro Verde existe desde 1941. Começou como uma cópia. Se tornou um símbolo político. Virou um herói de televisão que criou um universo inteiro. E ao longo de mais de 80 anos, sobreviveu a todos os ciclos de tendência da indústria dos quadrinhos. Porque, na essência, a história de Oliver Queen é uma história que nunca perde a validade. Um homem privilegiado que perdeu tudo, que sobreviveu quando ninguém acreditava que sobreviveria e que decidiu usar o que aprendeu na sobrevivência para defender quem nunca teve a chance de aprender. Não é uma história de poderes. É uma história de escolha. E escolhas, diferente de poderes, são algo que qualquer ser humano consegue fazer. É por isso que o Arqueiro Verde ressoa. É por isso que, depois de mais de 80 anos, Oliver Queen ainda está em campo, com o arco, com as flechas, com as convicções. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esse vídeo te fez enxergar o Arqueiro Verde de forma diferente, compartilha com alguém que ainda acha que ele é só um Batman com arco. Esse é o melhor presente que você pode dar para esse canal. E me conta nos comentários. Você prefere o Arqueiro Verde dos quadrinhos ou o Oliver Queen da série Arrow? Nos vemos no próximo episódio.